Você tem bons amigos? Você tem amigos de verdade? Eu vou dizer para você que nós precisamos ter boas amizades, pessoas que realmente importem-se conosco. E nós podemos ter amigos em todas as esferas da nossa vida, sejam elas ao que diz respeito à família, ao que diz respeito às pessoas do trabalho, mesmo que seja ali no ambiente onde você talvez tenha somente um contato na empresa. É sempre bom a gente ter bons amigos. Nós temos, como já bem dito, como um clichê, nós podemos ter muitos colegas, mas muitas vezes poucos amigos. Eu sempre gosto de ensinar para as pessoas que o bom amigo, verdadeiro e fiel, que nunca vai falhar, é o Senhor Jesus. É aquele que defende-nos. Nós temos tido entendimento de que Jesus Cristo hoje, para nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor. Ainda que tenhamos falhado em tantas situações, em quantos pecados fossem, o Senhor é o nosso advogado, Ele está disposto a defender a nossa causa. Basta a gente apresentar a causa para Ele. Ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro, como o louvor que o pastor Jaime sempre canta, amigo verdadeiro, amigo fiel. Eu quero que você pare um minuto e pense, eu tenho bons amigos? Eu tenho pessoas que estejam dispostas a batalhar do meu lado? Eu tenho pessoas que, e não estou dizendo pessoas que estejam dispostas a fazer por você qualquer coisa, porque há amigos, entre aspas, que são pessoas que a intenção dela é única e exclusiva de fazer tudo para agradar você. Os bons amigos, os amigos que Deus levanta, amigos espirituais, são aqueles que oram por você, aqueles que intercedem por você e que principalmente, guarde essa palavra que eu vou lhe falar agora no seu coração, o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus, aquele que te exorta, aquele que chama a sua atenção quando você está indo para um caminho mau. E isso eu digo para você porque eu quero esse tipo de amigos na minha vida. Pessoas que ao invés de serem coniventes àquilo que eu faço de errado, essas pessoas me exortem. Eu quero, por exemplo, que o meu pastor seja meu amigo. Pastor, eu quero aprender, eu quero ser exortado, eu quero aprender do caminho correto. Nós precisamos de pessoas que nos aproximem de Deus. Porém, sabendo nós que isso hoje, nos dias de hoje, posso dizer para você que seja quase que impossível. É quase impossível encontrar bons amigos. Estou falando isso não no critério da palavra, porque nós temos que acreditar que as pessoas mudam, que as pessoas podem melhorar. Mas amigos verdadeiros são poucos. Aqueles que você pode transmitir as dores que você passa, que você pode passar as lutas que você enfrenta, que você pode sorrir contando aquilo que você conquistou sem que alguém sinta inveja disso. São poucas as pessoas que querem ver o nosso bem. E eu digo essas palavras, estamos estudando o livro de 1 Samuel, e estamos vendo a amizade entre Davi e Jonatas. O Jonatas, ele tinha todo o apreço, amor pelo seu pai, o respeito ao seu pai, que era o Saul, o rei de Israel. Mas quando nós estamos verificando, olhando para a vida desse familiar, nós percebemos que Jonatas encontrou e notou que Davi não tinha nenhum erro para que seu pai o perseguisse. E quando Jonatas percebe isso, eu quero que fique bem explícito para você, o Jonatas não está agindo em contrariedade ao pai. Ele não está negando o amor, o respeito ao pai. Mas ele está simplesmente mostrando a verdade para o pai. Pai, o senhor está errado. E a amizade que ele fez com Davi era tão sincera, porque é tão difícil falar assim, porque algumas mães e pais, por exemplo, defendem os erros dos filhos. Quando uma pessoa que você ama está errada, você não pode aceitar o erro dela. Ela pode talvez não decidir mudar por conta do que você falou, do que você exortou, do que você ensinou. Mas é um dever de um amigo verdadeiro, de um irmão verdadeiro, falar a verdade. E dizer, pai, o senhor, eu respeito o senhor, mas essa atitude está errada. Ou, marido, essa atitude sua está errada. Ou esposa, ou filho, isso aqui está errado.
Eu amo você com todo amor, quero ver você bem, mas essas atitudes estão erradas. É difícil você ver, eu já atendi inúmeros casos e sei que há pessoas agora me assistindo com esse problema, que defendem o erro alheio, que defende o filho no pecado, que defende o marido no pecado, que defende a esposa no pecado. Não é para você querer ser Deus na vida de ninguém, obrigar uma pessoa a se arrepender, obrigar uma pessoa a fazer as coisas certas. Não é assim que funciona. Mas é o nosso dever não ser conivente, não aceitar, não estar junto com o erro. E foi o que Jonatas fez. Jonatas decidiu deixar essa fidelidade ao pai, não o amor, não o respeito, mas ele deixou essa fidelidade para ajudar a Davi. Davi era um amigo, Davi era um estranho. A Bíblia nos ensina em Provérbios que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Tem pessoas que ela vai entender a gente como se fosse a gente mesmo. Eu vou dizer para você, eu tenho amigos, não são muitos, eu não digo para você com maldade, mas não são muitos. Mas eu tenho amigos que depois de muito tempo que a gente não se encontra, que a gente não tem tempo para a vida corrida, mas quando nós nos encontramos, aquela conversa é sadia, aquele momento é de alegria, de sorrir, é de dar risada, é de ter um momento de comunhão, de comer junto. É bom ter boas amizades, é bom sorrir com quem te ama, é bom sorrir com quem preza pela sua alegria, que quer ver você bem. Eu tenho pessoas assim na minha vida. Eu tenho pessoas assim que ao longo dos anos, Deus sempre tem preparado pessoas para cuidar da minha família, por cada igreja que passamos, sempre tem pessoas que cuidam da nossa família, que cuidam da gente como se fizéssemos parte até mesmo da própria casa. Assim como aquela mulher cuidava daquele profeta que passava todo dia à porta da sua casa. Assim Deus tem feito em todas as cidades, lugares onde passamos, famílias, amigos, amizades verdadeiras, amizades de fé. Amizade que se eu fazer uma ligação e falar assim, olha, ora por mim, estou passando por uma peleja, interceda, isso é muito bom para todos nós. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a lutar conosco. E se essas pessoas verem que na luta o errado é você, ele tem que exortar você. Bom é quando você se reúne com alguém que você ama e tem uma amizade verdadeira e essa pessoa está disposta não a te condenar, não a julgar os seus erros, mas sim lhe mostrar o caminho que vai tirar você do erro, o caminho que vai abençoar você, e que você, a partir do momento que você começar a trilhar o caminho da verdade, você será abençoado. Aprendemos então no último estudo sobre Davi, estudando esse ciclo novo de vida que todos nós estamos iniciando neste ano, e também este novo ciclo que para Davi iniciou-se. Começou como um homem esquecido, um homem desprezado, agora um vencedor, um homem em evidência, um homem que estava esquecido, excluído, tornou-se evidente em Israel. E agora também, de contrapartida, nós encontramos o Davi sendo perseguido pelo rei. O rei que teria o melhor guerreiro do exército, o melhor capitão de exército seria o Davi para ele, mas ele preferiu tê-lo como seu inimigo. Saul, já depois de muitas oportunidades de ser liberto, muitas oportunidades de despertar e parar com essa loucura da sua cabeça, porque na verdade o Saul estava ficando louco, o demônio estava perturbando ele a ponto de ele ficar louco. Você, no decorrer das mensagens que temos ministrado, você já deve ter percebido que o Saul estava perturbado e a perturbação foi aumentando. Agora chega aqui em 1 Samuel capítulo 20, o Davi teve que fugir, porque mais uma vez, agora dessa vez, quando Davi tocava a harpa na frente de Saul, quando Saul ouvia, a Bíblia fala que ele se acalmava, o demônio se escondia. Havia ali uma presença de Deus em Davi. Agora não. Agora o Davi estava tocando a harpa, ele mais uma vez, com a sua lança, ele tenta acertar ali ao Davi. Davi tem que fugir, Davi foge, a sua esposa Mical faz com que ele também fuja da casa, porque ele não pode ficar em casa, porque Saul disse agora, declaradamente, para todo mundo saber, eu quero matar Davi. Até então, o que estava escondido, algo que só estava escondido, que ele tentava fazer mal para Davi sem ninguém saber, agora está declaradamente guerra contra Davi. A pergunta é,
o que Davi fez para estar passando por isso. Quando há uma perseguição sem motivos, nós precisamos entender que Deus vai nos socorrer. Deus vai enviar pessoas, amigos, Deus vai enviar alguém, Deus vai enviar situações para livrar você do perseguidor, do demônio. E quando isso aconteceu, ele foge mais uma vez. Olha que perseguição ferrenha. Davi agora vai se encontrar com o filho de Saul, que é o Jonatas. Vamos à leitura? Diz assim: então fugiu Davi de Naiote, em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte, porque pois meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse: não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe, e na verdade vive o Senhor, e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Então, quando começa a conversar Davi e Jonatas, ele percebeu que o Jonatas não viu que havia uma maldade extrema no coração de Saul. O Jonatas percebeu: não, fique tranquilo, meu pai não vai fazer nada sem me falar. Eu acho que assim, gente, quando nós conhecemos uma pessoa, eu uso de uma frase assim: as pessoas, elas mudam. O Jonatas conhecia o pai rei. O Jonatas conhecia o pai, que aquele pai que de certa maneira servia a Deus, mas esse pai com esse sentimento de inveja, com esse demônio perturbando, ele mudou. E ele fala: o meu pai não faria nada sem que eu soubesse. Meu pai não faria nada sem que eu tivesse entendimento do que ele fosse fazer. Agora, pense uma coisa. Ele fala essas palavras, Davi lá no coração dele pensa: viu, eu acho que o Jonatas não entendeu, ele está pensando que tem como acertar, tem como colocar o pai dele em amizade comigo. Ele não está entendendo que o pai dele quer me matar. Aí ele fala no coração dele: eu não vou fazer com que ele fique contra o pai dele, eu vou escapar pela tangente aqui para que o Jonatas não sofra sabendo que o pai dele vai matar o seu amigo. Isso aqui me chama muita atenção. Tem pessoas que pensam nas outras dentro do coração. Tem atitudes de pessoas que elas pensam em você, que elas olham para você sem falar nada. Elas agem pensando em você sem que ninguém precise pedir alguma coisa. Isso é lindo. E quando eu falo isso, não tem nenhum sentimento aqui de que alguém precise fazer alguma coisa. Nós precisamos de Deus. Mas existem pessoas como Davi, que para o Jonatas não sofrer, ele prefere caminhar sozinho, ele prefere continuar a caminhada dele, fugindo desse perseguidor chamado Saul, mas ele prefere dizer assim: ó, eu não vou sujar o coração de Jonatas. Tem pessoas que ela não está bem com alguém e ela suja o coração da outra pessoa. Tem pessoas, já teve este pré-julgamento de você ouvir falar assim: sabe aquele tal de Emerson? Aquele cara não vale nada. Mas, puxa, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu não posso estar falando de uma pessoa para alguém que a pessoa não conhece. Talvez a estrutura que você criou, o pensamento que você criou, é uma coisa. É uma coisa, mas aquilo que Deus pensa sobre a pessoa é outra. O Emerson é super gente boa, não é, Emerson? O Emerson é gente boa, mas é assim que funciona. Tem pessoas que elas querem sujar o coração das outras acerca da pessoa que ela está com problema. Então, quando o Davi pensa no Jonatas, ele fala: puxa, ele não entendeu ainda. E eu acho que se continuar, ele vai ficar triste. Aí o que acontece? E disse Jonatas a Davi: o que disse a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem então,
teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado do mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não todo descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. O Jonatas e Davi estão debatendo ali. Não, cara, você não vai fazer isso não. Vamos lá, meu pai não vai fazer mal para você não. Você vai estar comigo. Vai ter a festa da lua nova e você sempre está junto com meu pai. Vamos junto. Aí Davi viu que o Jonatas não entendeu o que está acontecendo. Ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, Jonatas, para você entender o que está acontecendo. Vá você para a festa lá com seu pai, senão ele vai dar falta de você. Vá lá junto com o seu pai e diga para ele, se ele perguntar de mim, fala assim: olha, o Davi me encontrou e ele disse que precisa muito ir a Belém para encontrar sua família, para fazer um sacrifício a Deus, e por isso eu permiti que ele fosse. Aí o Davi usa de estratégia e fala: se você perceber que o seu pai agiu asperamente, tentando me prejudicar, aí você vai ver se o seu pai quer ou não me matar. Agora, se ele agir brandamente, aí tudo bem, você me avisa, eu volto novamente, não tem problema nenhum. Só que Davi já estava com o coração dele concretizado, ele já sabia que Saul estava disposto a matá-lo. Quando uma pessoa ela se rebela, enquanto ela não produzir frutos dignos de arrependimento, você precisa estar alerta. Um recado importante, creio ser algo de Deus para você. Não fique magoado com ninguém, nem com quem persegue você. Jesus Cristo ensinou nos evangelhos para nós: perdoai quem vos persegue, orai por quem vos persegue. Essa é a palavra. Orai, ore por quem está te perseguindo. Peça a Deus que essa pessoa seja muito abençoada, porque se ela for abençoada, ela não vai nem lembrar de você mais. Vai esquecer que você existe. Mas ore por quem te persegue. Você ficou receoso, você ficou com medo, está com raiva do teu pastor, está com raiva da tua mãe, raiva do teu pai, está com raiva da igreja que você congrega, está com raiva de todo mundo, você não percebeu, mas está com raiva de Deus, você já não ora mais, você já não se consagra mais, você não busca a Deus como outro tempo você buscava, e não é porque você é uma pessoa que desviou-se totalmente, mas é uma pessoa que o coração se sujou e por isso você não quer mais nada com Deus. Você acha que buscar Deus vai ser insignificante, vai adiantar o quê? Está igual a Asaf. O Asaf no Salmo 73, ele fala: em vão tenho purificado minhas mãos. Então note que quando Davi fala essas palavras, ele fala: Jonatas, faça assim. Aí você vai ver se realmente seu pai quer ou não me matar. Aí quando ele toma essa decisão, ele fala assim: peraí, Davi, que história é essa, rapaz? Você acha que se eu soubesse realmente que meu pai quer matar você, você acha que eu não ia te avisar? Sabe aquela conversa de amigo? Ô cara, viu? Mas eu ia te avisar, amigo. Você é meu amigo, eu ia te falar assim. O amigo de verdade, irmão, ele vê o mal que o amigo está quase caindo no abismo e ele vai avisar. O amigo verdadeiro é quem vai ver o abismo à tua frente e vai te avisar para você não cair nele. A pessoa que te dá para você o aviso acerca do teu pecado, essa pessoa está sendo para você um enviado do céu. Lembra, por exemplo, do Sansão? O Sansão teve o seu pai dizendo: filho, não foi assim que Deus disse para você? Que você não deveria beber bebida forte, comer coisa imunda, você não poderia passar navalha à sua cabeça, você não deveria se misturar com mulheres estranhas. Ô Sansão, você é um homem nazireu de Deus. O pai avisou, o pai foi amigo, o pai foi cordial, o pai foi de Deus, mas o filho não quis saber. Assim tem sido muitos bons amigos frustrados quando avisa o amigo do seu erro. Agora, é triste quando você é um bom amigo e você perdeu o amor de falar a verdade.
Sabe quando você perdeu a credibilidade da pessoa? Quer saber de uma coisa? Eu não vou falar nada, cada um que faça a sua própria escolha. Eu de verdade, com todas as letras, eu digo para você, algo no seu coração não está certo. Algo dentro do seu coração não está certo e você precisa tratar. O Senhor disse que nós temos que guardar o coração, porque se nós não guardarmos o coração, é do coração que procedem saídas para a vida. Se o coração está sujo, quais tipos de saída você vai encontrar? Só caminhos ruins. Agora, em contrapartida, o Jonatas fez a aliança. Olha, eu vou lhe avisar, pode ficar tranquilo. Se tiver um abismo à tua frente, eu vou te avisar para você não cair. A escolha é sua, quer cair, caia. Mas eu estou lhe avisando para não cair. Então, ter bons amigos é muito importante. Bom, eu queria fazer a leitura de todo o texto, mas o texto é muito longo. Aí eu vou com você lá no versículo 32. Vou pegar do versículo 31 em diante, que aí a gente consegue entender. Quando Saul recebe o Jonatas, ele pergunta de Davi, ele fica irado, ele fica bravo. Por que você está deixando esse homem fugir de nós? Como se Davi tivesse cometido algum erro. Só que, olha o que acontece. 31 diz assim: porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme. Quando o Jonatas começa a debater com o pai dele, o Saul fala assim: filho, enquanto Davi viver, o meu trono e o seu trono, quando eu morrer, está em perigo. Veja a percepção de Saul, perturbado por um demônio, ele pensa uma coisa totalmente distorcida. Não há no coração de Davi o desejo de se tornar rei. Ele tinha uma capacidade, uma unção para liderar Israel. Deus colocou sobre ele. Mas Davi disse em todas as oportunidades que ele teve, ele não queria se tornar o rei no lugar de Saul. Ele queria que Deus o fizesse isso, mas ele não. Então eu vejo que às vezes a percepção de uma pessoa magoada, com inveja, a percepção é que a pessoa não ama mais, que ela não gosta mais. É aquele sentimento que acontece muitas vezes em casamentos. Acabou, não tem mais o que fazer. Tudo que se fala, tudo que se pensa, tudo que se preza, a pessoa já não... não, isso aí eu já não acredito mais, não tem mais o que fazer. Olha o que esse texto fala. Ele está dizendo, se você deixar, filho, acorda, filho, se você deixar o Davi vivo, ele vai tomar o nosso trono. Olha que loucura Saul está tentando sujar o coração do Jonatas contra o seu amigo Davi. Pense que Davi, como amigo, não tentou sujar o coração de Jonatas acerca do seu pai. Agora, ao contrário, Saul perturbado quer fazer Jonatas ter raiva de Davi. Olha como que o espírito maligno domina uma pessoa. Os pensamentos, as palavras, as atitudes. Aí ele continua. Aí ele fala, não serás tu firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então ele fala assim, Davi tem que morrer, vai lá filho, você sabe onde ele está, você é amigo dele, traz ele aqui e vamos matar ele, filho. Aí a resposta me chama a atenção. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há ele de morrer? Que tem feito? Então Saul, olha que coisa séria, então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Sabe o que acontece nessa hora aqui, meus amigos? Sabe o que eu compreendo aqui? Diga-se de passagem, o Saul era bem ruim de mira, né? Tentou acertar quantas vezes o Davi, agora o Jonatas, e não acertou ninguém. Porque Deus não permitiu, é claro. Agora, o que está acontecendo claramente, para mim, no entendimento que tenho dessa palavra, o que claramente está acontecendo é, agora o Jonatas entendeu, meu pai se perdeu completamente. Imagine que o pai, pela perseguição a um homem que não fez mal nenhum para ele agora, até o próprio filho, ele tenta tirar a vida. Eu digo isso pensando, por exemplo, no ambiente familiar. Quando um está contra o outro, quando o marido está contra a esposa contra o marido,
os filhos contra os pais contra os seus filhos, ali há um ambiente de guerra. Um ambiente onde um tenta matar o outro, tentam se degladiar. Quando Jonatas, ele vê o pai dele sem um pingo de temor ao próprio filho, porque agora ele vê que o pai está tão perturbado, tão longe de Deus, que ele pouco se importa se a família vai acabar, se ele vai matar o próprio filho, se isso vai agradar a Deus ou não. E isso, vou te contar uma coisa, em Israel, houve alguns reis que, movidos por essa ira, por essa ganância, por até adorar deuses, demônios, eles tiraram a vida de seus filhos. E Saul está fazendo a mesma coisa. Agora, para a gente fazer oração, olha como há uma queda gigante na vida de alguém que se afasta de Deus. Você já não tem prazer na leitura, já não tem prazer a um culto, a uma oração, você não tem prazer mais em se arrepender. Você mesmo, você lembra quando você conheceu Jesus? Quando você levantava as mãos no culto e o pastor pregava, as lágrimas desciam do seu rosto, mesmo involuntariamente, porque você reconheceu o miserável do ser humano que era, perdido, emaranhado em pecados, reconhecendo que Jesus Cristo é teu Salvador. Aquele dia que você aceitou Jesus dizendo, eu não quero mais ser esse pecador que vai para o inferno. Agora você está olhando esse cenário da vida de Saul, você consegue notar que a presença de Deus era o que sustentava a vida de Saul, o que mantinha Saul de pé. O que mantém um cristão de pé é a presença do Espírito Santo, é Jesus Cristo, é a palavra. Mas quem está negando esta palavra, ela vai morrendo aos poucos. Saul está num declínio tão grande que até agora, até o próprio filho, ele tenta matar por causa da inveja do seu coração, por causa da maldade. O demônio dominou totalmente o coração de Saul. Por isso eu digo para você, procure bons amigos. Peça a Deus, vai ser difícil, mas se você pedir a Deus, Ele vai te dar bons amigos. Pessoas que vão ser verdadeiras, que não querem ser amigos por segundas intenções. Pense bem, o que deveria ter falado, não filho, deixa o Davi para lá, para pelo menos não sujar o coração do filho, ele quer acabar com o Davi no coração do seu filho. Cuidado, existem companhias, como diz o provérbio, a Bíblia fala que há caminhos para o homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. E eu digo para você, Saul está caminhando para a morte, assim como muitos estão caminhando para a morte espiritual. Tem gente caminhando para a morte física também, que está se desviando totalmente de Deus, que de Deus não tem nada mais na tua vida. Você só está vivendo a religião, mas as práticas e a conduta de um cristão está bem longe de você. Então, volte atrás do amigo verdadeiro, fiel, justo, único, Jesus Cristo. Ele vai lhe abrir os olhos, e vai lhe perdoar, e vai lhe dar uma direção para continuar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor estas águas, assim bem como todas as pessoas que estão em casa, orando, todas as pessoas que estão em algum tipo de necessidade, nos hospitais, pessoas que estão, meu Pai, enfrentando enfermidades, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com depressão, crises, ansiedade, pessoas que estão com bipolaridade, pessoas que estão, Jesus, sendo atacadas por uma depressão, um sentimento de tristeza profunda, um sentimento que faz essa pessoa pensar até mesmo em desistir da vida. Jesus, entra agora, entra com tua provisão, derrama sobre estas águas, sobre essa oração, uma unção para libertar, para curar, para trazer, ó Deus, à existência as coisas que não existem. Jesus, que haja a porção da tua bênção sobre estas águas, que todos os que oram crendo, que estejam doentes, que sejam curados agora. Aqueles que estão com problemas nas pernas, nos braços, nas vértebras, problemas nas juntas, problemas, meu Deus, ao que diz respeito ao intestino, problemas pulmonares. Jesus, passe no sistema, meu Pai, nervoso, sistema circulatório, respiratório, digestivo, reprodutor, sistema ósseo.
Jesus, passe de partícula em partícula, de célula em célula dessa pessoa, para que ela seja limpa, purificada e que ela decida buscar o verdadeiro amigo, amigo fiel, o Senhor Jesus. Assim eu apresento essas águas e aqueles que com fé oram comigo, bebem desta água e sejam livres no nome de Jesus. Beba comigo desta água.